Boa noite, senhores. Bom, o nosso grupo hoje vai apresentar sobre o tema de microeletrônica. Nós somos o quarto grupo. Os integrantes são eu, Lucas Sapucaia, o Nicolas, nosso representante de sala, e o Nicolas Cruz. Bom, como vocês podem ver aqui no sumário, a gente vai falar sobre a indústria da microeletrônica, o que é a microeletrônica em si e como que funciona o mercado, né? Como que anda o mercado da microeletrônica. A tecnologia ela vem evoluindo desde os primórdios da Terra e a gente vê cada ano assim, cientistas descobrindo coisas incríveis e que podem mudar o futuro, que literalmente mudam o futuro da nossa nação, né? O jeito como a gente vive, o jeito como a gente faz as coisas, até o jeito que a gente se veste, como por exemplo a gente vai falar hoje sobre a microeletrônica, né? Dá para saber com pesquisas curtas, que a microeletrônica é algo almejado por inúmeros países, tanto em desenvolvimento quanto desenvolvidos já. Todos buscam ser produtores e atingir as últimas novidades que se consegue atingir com essa tecnologia. Vindo dessa premissa, eu posso afirmar com certeza que a microeletrônica não deve passar despercebida por nenhum profissional de engenharia da computação, como nós teremos no futuro. Pelo simples fato de que a microeletrônica é tão presente na tecnologia como a área é presente para os seres humanos. Bom, entendendo que essa tecnologia da microeletrônica é tão presente, e ela tem uma característica tão primordial para a computação, o nosso trabalho estabelece três principais objetivos. O primeiro é entender a microeletrônica, saber o que que ela é, como ela foi constituída, como ela é estudada, de onde ela vem, entender a indústria da microeletrônica, para saber como funcionam os processos ou como andam os processos nos países, e entender o mercado da microeletrônica, saber como que funciona essa é, comercialização desse produto, desses produtos no caso. E também, claro, conhecer um pouco sobre como funciona a microeletrônica aqui no Brasil, como que anda a indústria e como que anda o mercado aqui no setor brasileiro, onde a gente está mais perto, onde a gente convive mais. A metodologia da pesquisa do nosso trabalho foi baseada no buscador no Google e no Google Academy. É, foi o que nos forneceu acesso a informações e o que fez a gente passar por peneiras de materiais que foram bem relevantes e com boas fontes. Majoritariamente, a gente usou o uso de artigos científicos e entrevistas com pessoas da área da microeletrônica, especializadas nesse ramo, que poderiam fornecer para a gente informações precisas e com boa fonte, né? Todos os resultados que foram obtidos estão compilados nos slides. Enquanto a gente for apresentando, eles vão aparecer nos slides como nossa fonte de uso para apresentação. E então, o que é microeletrônica? A microeletrônica é uma área dentro da eletrônica. Ela é voltada para a integração de componentes eletrônicos e a miniaturização desses componentes. E ela tem o potencial de uso universal, ou seja, pode ser usado por todo mundo. Ela pode ser comumente chamada de chip ou circuito integrado também, que são componentes de um mesmo projeto. Então, esses componentes são reunidos e assim chamados de circuito integrado. Ela tem a premissa de redução de tamanho e de peso, e também segue a lei de Moore. O que é a lei de Moore? Em um contexto simples, a lei de Moore foi estabelecida, foi idealizada pelo presidente da Intel em 1965, o Gordon Earl Moore. Ele profetizou que a quantidade de transistores que poderiam ser colocados dentro de uma área dobraria a cada 18 meses, mas o custo da fabricação ainda seria o mesmo. Ou seja, dobra a capacidade de processamento, mas continua o custo da fabricação. Alguns exemplos de CI, ou seja, circuitos integrados dentro da microeletrônica, são os microchips, as memórias RAM, microprocessadores, modems, conversores analógicos e conversores digitais. A indústria da microeletrônica é vista como um motor de inovações devido a vários fatores. O ponto principal é o valor agregado que ela traz não apenas para o mercado de trabalho, como para o nosso dia a dia. É praticamente impossível encontrar um dispositivo tecnológico que não possua algum tipo de vínculo à microeletrônica, e conseguimos ver isso tanto em máquinas de grande porte, as famosas chão de fábrica, como em dispositivos de escritórios ou uso pessoal, smartphones, notebooks e demais.
Além disso, devido à necessidade de pessoas qualificadas, essa indústria tende a inflar o ramo acadêmico, com novas linhas de pesquisa, o que consequentemente gera novos recursos de especialização e aumenta a demanda por profissionais qualificados para assumir esses cargos. Ele também é usado em tecnologia de estratégia, ou seja, usados para defesa, comunicação, etc. E a gente consegue ver essa implementação com grande precisão dentro das Forças Armadas. Tanto é que esse segmento, por si só, consome praticamente cerca de 4% dos equipamentos eletrônicos relacionados à microeletrônica. E a gente vê uma grande influência dessa microeletrônica na computação, consumindo cerca de 30% dessa tecnologia em CIs, como microprocessadores e memórias. E apesar das diferenças, os termos semicondutores e CI e microeletrônica são comumente tratados como sinônimos e assim também serão nesse trabalho. Agora falando um pouco sobre semicondutores, eles são sólidos geralmente cristalinos de condutividade elétrica intermediária entre condutores isolantes. E em sua grande maioria são produzidos de silício, mas isso não é uma regra geral. Aqui a gente pode ver um gráfico mostrando as principais empresas produtoras de semicondutores do mundo nos últimos anos. É estimado que o mercado de semicondutores chegue a mais ou menos 350 bilhões de dólares, o que gera mais ou menos 25% da renda da indústria eletrônica no mundo. Tendo por base como a indústria pode ser produtiva e como ela pode ser importante e lucrativa como ela é para a própria tecnologia e outros meios, agora veremos como um engenheiro da computação pode entrar no mercado de trabalho. Existem tipos de fabricação de microeletrônica e os principais delas são empresas com fabricação própria, o Pure Play, que é apenas fabricação sem produto, empresas fabless, que são com produto, mas fabricação terceirizada, e as design houses, sem produtos e sem fabricação, é só o desenvolvimento de projetos. Mas como é inserida a microeletrônica no mercado brasileiro? Ela é realmente vista com importância? Bom, a microeletrônica no Brasil passa por uma fase de implementação. É um ambiente relativamente novo e tem pelo menos 2 décadas de prioridade. O país busca uma inserção nessa indústria disputada, porém tem origem emergente implícita, ou seja, não tem muito destaque como um todo, sendo que os países como a China têm um investimento muito maior e com mão de obra mais barata, o que o destaca no mercado. Após anos de políticas ativas, em 2014, o governo chinês revisitou seu plano de desenvolvimento do ecossistema de microeletrônica e redobrou suas apostas no sucesso do plano e investiu 20 bilhões. Ainda assim, projetos governamentais e privados são colocados à prova no país brasileiro, como projetos do CI Brasil, o PAD, CEITEC e NTC na MIEC. E essa é uma ambição brasileira. Ainda sobre a ambição brasileira, essa área é bem explicada na edição 41 do BNDES Setorial, que destaca no seu artigo o seguinte: como uma indústria dependente de incentivos e com longo prazo de maturação, é de suma importância que o governo redobre o compromisso com uma agenda de longo prazo, criando condições para que esses embriões floresçam e para que o Brasil seja um destino competitivo para novos investimentos. Mostra então que o país brasileiro, apesar de suas tentativas e uma difícil entrada no mercado, continua se esforçando para ser um dos grandes, mesmo em sua situação de país em desenvolvimento e com uma mão de obra nem tão barata como a da China. A conclusão que se chega, analisando todos os dados que foram estudados, é de que a microeletrônica se mostra rica em matéria de conteúdo e uma área que ainda se tem muito a estudar e evoluir. Porém, para países em desenvolvimento como o Brasil, que não disponibilizam de grande investimento na área, é de difícil acesso e arduamente se tenta a integração com os gigantes da questão. Também se conclui que a busca por parte governamental, programas com o objetivo de capacitar mão de obra desde o início do novo milênio e que se intensificaram nessa última década. No Brasil, a microeletrônica movimenta cerca de 4,5 bilhões de dólares por ano. E esse mercado brasileiro é alimentado em sua maioria por importações.
No primeiro semestre de 2011, gastou-se 2,4 bilhões de dólares com importações de circuitos integrados. Investir em microeletrônica é aquecer a economia. É investir na fabricação de CIs que agregam valor aos equipamentos eletrônicos. O investimento para a fabricação de CIs é a capacitação de mão de obra qualificada e incentivos à indústria. O que se vê atualmente no cenário mundial é que o país que domina e possui o conhecimento da microeletrônica é um país com a balança comercial favorável e que o Brasil deve ser inserido neste mercado como um produtor e não como um consumidor. Em 2011, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, realizou um estudo que concluiu o seguinte: menos de 30% dos produtos exportados pelo Brasil apresenta algum componente eletrônico. O estudo mostra que a maioria dos produtos exportados possuem pouco valor agregado e intensa mão de obra e recursos naturais, ocasionando um impacto na economia brasileira. Para aumentar as exportações de componentes eletrônicos e ser inserido de uma forma significativa no ecossistema da microeletrônica mundial no Brasil, é preciso investir em instalações de fábricas e, sobretudo, investir na capacidade do país de projetar circuitos digitais, ou seja, investimento em universidades técnico-científicas. Essa é uma visão do mercado de trabalho no Brasil. É um mercado de trabalho que um engenheiro da computação pode entrar no Brasil e melhorar ele. Também é uma visão mundial de como esse mercado é lucrativo, seja no Brasil ou não. É um estudo que ainda tem muito a evoluir para um engenheiro da computação.